Olá, queridos! Bom dia, amadinhos! Que Deus abençoe todo o seu dia, quando você ouvir essa live, que ela possa te edificar, te abençoar. Estamos aqui no nosso 5º dia do nosso desafio de ler um capítulo de Provérbios por dia, para terminarmos o livro de Provérbios, o livro de sabedoria, até o final desse ano de 2023 e concluirmos o ano mais sábio, mais edificados, tá bom? Então estamos no nosso 5º dia de estarmos fazendo gravações ou lives diárias, mas como nós lemos 2 capítulos em um determinado dia, nós estamos agora no 5º dia, sexto dia do mês de dezembro, dia 6, e também vai ser o capítulo 6 que nós iremos ler. Amém? Então vamos continuar a nossa leitura. Eu leio todo o capítulo e faço alguns apontamentos, comentários acerca do provérbio. Vamos então. Mais uma vez, Provérbio capítulo 6. Vamos ler. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte, para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador, como a ave das mãos do passarinheiro. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e veja e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e 1/7 a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a mulher adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão, quando o faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens da sua casa. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará.
porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Somente até aí, versículo 35, que finaliza Provérbios de capítulo 6. Queridos, nós temos aqui esse provérbio que é extenso e temos algumas divisões por assuntos do que ele está tratando. São 4 assuntos que esse provérbio está tratando. Ele começa falando aqui sobre a advertência de não se servir de fiador. Temos aqui a advertência contra a preguiça, a advertência contra a maldade e a advertência contra o adultério. Então são 4 assuntos, né, que podem ser bem aprofundados. Eu vou falar somente superficialmente, que você possa depois ler, meditar mais um pouco. Eu só irei fazer breves apontamentos aqui em relação a esses assuntos. Vamos começar com relação a ficar de fiador. Quantas vezes nós somos emotivos no momento de tomar decisões tão importantes nas nossas vidas? Principalmente na fase adulta, não se condiz somente a nós mesmos, mas a nossa família, pessoas que têm filho, esposa, né, marido, e simplesmente, conforme o provérbio diz aqui, fica por fiador de estranho. Você não conhece a pessoa, ou pior, você conhece, já te deu dor de cabeça, e você ainda assim fica constrangido e fica por fiador. O que é o fiador? É aquela pessoa que, se João foi lá e comprou algo, mas ainda não pagou, e você vai lá, né, Maria, se compromete que se João não pagar, Maria é quem paga. Então, Maria é fiadora de João. Na ausência dele cumprir o compromisso, quem vai pagar é uma outra pessoa. Então, olha só que terrível. Tem gente que diz, a Bíblia é contra você ficar como fiador. Não, não é contra como um todo. Aqui está sendo específico para quem? A pessoa estranha. Ainda assim, também, nós precisamos ser alertas e tomarmos decisões não pautadas na necessidade do outro, não pautado na nossa necessidade também de ser bem visto pelo outro. Nós temos que tomar decisões com clareza. Suzana, então vou deixar o outro se dar mal, ser prejudicado? Não, mas você também tem que entender que estamos lidando com adultos. Essa pessoa que está passando por alguma necessidade tem um contexto, não é mesmo? Então observe, peça direção ao Senhor e veja se às vezes não é o momento da pessoa ela ter que trabalhar de uma outra forma, desenvolver, esteja do lado, ajude, motive, mas não se coloque dizendo que você vai pagar no lugar dela caso ela não consiga, se não foi isso de fato, se você não está disposto realmente a fazer isso, contando que a pessoa, não, mas ela vai conseguir. Cuidado. Se ela não conseguir, é você. Você tem certeza que você vai tomar essa decisão? Você está disposto a pagar no lugar dela, caso ela não consiga? Então, a Bíblia aqui é bem enfática. Você fez um mau negócio. Você ficou preso agora a essa pessoa. Você está enlaçado por isso. Então, precisamos ser prudentes. Que nós venhamos tomar decisões não na emoção, mas sim com clareza, mas sim com decisões sábias de fato. Continuando aqui. Livre-se como a gazela das mãos do caçador, como a ave das mãos do passarinheiro. Olha só o nível que a Bíblia está falando, que é aquele que fica por fiador. Ele está como uma gazela na mão do caçador. Ele está como um pássaro que caiu numa armadilha. É muito sério isso. Então seja prudente. A partir do versículo 6 vem falando ali da formiga. A Bíblia pega, né, o autor de Provérbios pega ali uma questão da natureza para nós fazermos observar, nos fazer observar a natureza para nos fazer ensinamento. Olhe a formiga, observe a formiga, os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, ela não tem quem a comande, e mesmo assim ela junta no verão para que ela possa depois ter nos períodos de necessidade. Ela não vai passar necessidade, porque ela trabalhou com antecedência, ela se planejou. Olha só como as coisas de Deus são tão inteligentes. Os animais têm já em si um instinto para que possam sobreviver, para que possam ser mantidas a sua espécie. E aqui ele está dizendo, então, aprenda com ela. Não seja preguiçoso. Porque é isso, conforme diz o versículo 10, né? Olha, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados,
Que maravilha. Eu botei aqui pra fazer um fundo musical pra não atrapalhar, mas entra a maravilhosa propaganda. Glória a Deus. Continuando então aqui. Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. Então a pessoa sempre vai postergando o que precisa fazer e vai se colocando ali, ó. Vou só dormir um pouquinho, tirar um cochilinho. Vou descansar, tá na hora do descanso. E fica ali, eternamente nesse descanso. E aí, o que ocorre? A sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Não tem como você não produzir, você não ser uma pessoa que realmente abandona a preguiça e passa a ser produtivo e é uma pessoa que tem planejamento e cumpre esse planejamento e você prosperar. O que vai acontecer é a pobreza, o que vai acontecer vai ser a dificuldade vir financeira sobre a sua vida. Então é o inimigo que está se levantando. Não, é você que mesmo que não está se levantando na sua própria vida para trabalhar, para se esforçar. Então que sejamos pessoas que observam a natureza, que observa, que aprende com as coisas singelas da natureza, que colocam em prática. Que a gente venha aprender com a formiga e trabalhar, independente de ter alguém falando no nosso ouvido, alguém nos comandando, que nós venhamos ter esse domínio próprio para conseguir desenvolver as coisas e abandonar por vez a preguiça. A partir do versículo 12 até o 16 vem falando sobre a advertência contra a maldade. Mais uma vez, né? Nós já lemos em capítulos anteriores sobre nós nos afastarmos da maldade, nos afastarmos de situações e de pessoas que elas têm no coração o desejo, têm uma inquietação. Se não fizer o mal contra alguém, não dorme, não tem paz, porque ela se alimenta e celebra em se alimentar daquilo que é ruim para as outras pessoas, que nós não sejamos assim. E a Bíblia vem falando aqui 7 exemplos de coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor, mas tem uma ainda, a 7ª, que ele detesta. E quando nós lemos as 6 coisas, parece que tem uma, pelo menos aos meus olhos, saltou, que derramar sangue inocente seria algo muito grave. E de fato é, porque Deus, ele não fica feliz com isso. Mas tem algo que parece muitas vezes para os outros, que é de pequena importância, mas que Deus odeia. Vamos ler aqui mais uma vez? Versículo a partir do 16. Vem aqui falando. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Então vai além daquilo que ele já não gosta. Olhos com orgulho. Então preste atenção, tudo isso esse provérbio está falando sobre a maldade, sobre o perverso. Então a pessoa, mas eu não faço nada, eu não mato ninguém, eu não falo nada com ninguém, mas o seu olhar é orgulhoso, olhos cheios de orgulho, soberbo, altivo. Deus odeia. Olha só como é importante nós sabermos o que de fato agrada ou desagrada o coração de Deus. Vai muito além da nossa régua moral. Deus está acima de nós, ele tem também caminhos acima dos nossos e nós precisamos nos moldar segundo ele e não segundo o que nós mesmos achamos, nem é tão errado assim. Deus odeia. Então que nós venhamos abandonar isso. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e aí eu pensei, isso daí não é o que Deus detesta mais ainda? Deus também odeia. Mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E qual é que ele detesta? Vai além daquilo que ele odeia. O que semeia discórdia entre irmãos. E eu parei para pensar, não seria derramar sangue inocente mais grave do que aquele que semeia discórdia? Ambos são terríveis e ambos são reprovados diante de Deus, da presença de Deus. Ele odeia todas essas coisas, mas essa 7ª ele detesta. Porque a morte, quando você mata fisicamente alguém, isso ocorre uma vez. Mas quando você semeia discórdia entre os irmãos, você está gerando algo que vai reverberar e vai permanecendo. Você chegar e falar mal de alguém, você está matando a pessoa em vida. Você gerar uma situação caluniosa contra aquela pessoa, você está minando aquela pessoa viva. Então é óbvio, né, que matar alguém é algo totalmente reprovável, não é aquilo que Deus deseja, mas Deus também detesta até além aquele que
gera discórdia entre os irmãos, aquele que gera discórdia, divisão, né, problemas entre os irmãos. Então, que nós venhamos, de fato, observar, abandonar todas essas coisas. E depois, advertência contra o adultério. O capítulo 5, ontem, foi basicamente falando só sobre isso, só sobre a questão do adultério. Então, que você reveja também o capítulo de ontem. Mas vale aqui nós ressaltarmos algumas questões. Então, já foi falado sobre esse assunto, mas se o provérbio está trazendo novamente, é importante nós ressaltarmos algumas questões. Vem falando sobre, primeiro, o alerta. Meu filho, mais uma vez, ouça o seu pai, mantenha a instrução da sua mãe. Então, está falando para aquele filho valorizar realmente o que o pai e a mãe instruiu, ensinou a eles. Nenhum pai, nenhuma mãe, de fato, com um coração voltado para Deus, instrui o filho para o adultério, para ficar no meio de uma confusão familiar, sendo tanto o pivô ou aquele que está também recebendo isso. Então, a Bíblia está dizendo para nós abandonarmos isso por completo. E ele continua: quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela guardará. Quando acordar, falará com você. Então, se você, de fato, estiver ouvindo a direção, as instruções corretas, isso vai te proteger. Isso vai gerar em você uma segurança. Mas se você abandonar, infelizmente, você vai ter caminhos maus, caminhos ruins. E aqui continua. Então, ele começa ali a dissertar sobre essa mulher perversa, essa mulher que chega e mente, a mulher estranha, quando você olha, quando você cobiça, mulher e homem, obviamente. E aqui ele começa a dizer algo que me chamou muito a atenção. O versículo 27. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Vamos lembrar do que Jesus falou. Ele ampliou a questão do adultério. Se na sua mente você olhar para a mulher do próximo e você a desejar, você já pecou. Que é isso? Então eu só olhei alguém na rua e achei belo, já pequei? Não. Você olhou e desejou. Então você alimentou o seu coração com aquele desejo. Não é questão de beleza, não é questão, chamou minha atenção. É algo que você alimentou. Então nós precisamos fugir disso. E aqui ele vai ser muito enfático. Tem como alguém colocar fogo no seu colo e a roupa vai ficar sem se queimar? Tem como você chegar e começar a ficar de conversa, de tititi, de blá blá blá? Mas não vai acontecer nada. Você fica ali, eu vou me encontrar só para conversar, vou tomar um sorvete depois do trabalho, só para conversar. Eu vou ficar fazendo tal coisa, mas não vai acontecer nada. E ele ainda bota aqui, continuando, ele vai falando, o marido dessa pessoa vai chegar e você vai ser castigado também. Já lembrou aí de casos de família? Aquela confusão terrível? A Bíblia está te alertando, sai disso, foge disso. Do homem estranho, da mulher estranha, da pessoa que já tem um coração adúltero, um coração que quebra a sua aliança. É uma pessoa casada que fez uma aliança com alguém e que está tentando te envolver nisso. Quantas vezes eu, infelizmente, já não vi, né, meus primos ou então um amigo. Isso serve para ambos, também mulheres. A pessoa é comprometida e a outra vai lá e diz, ué, mas você não é casado? A outra rindo fala, mas ele não é ciumento, eu não sou ciumento. Você é casado, mas eu não sou ciumento, eu fico assim mesmo. Que absurdo, que terrível. Não dê trela para isso, bloqueia, vai embora. Se desvia disso. Fica com a instrução do seu pai, da sua mãe, fica com a instrução daquilo que realmente vai fortalecer a sua vida. Foge disso, porque não tem como você tocar fogo no teu peito e a sua roupa não queimar. Não tem como você chegar e andar sobre brasas e não queimar o seu pé. Não tem como você ficar nesse blá blá blá, nessa conversa furada e achar que você não vai cair. Na verdade, só de você estar inclinando o seu coração e dando atenção para isso, eu te falo, você já caiu. Biblicamente, Jesus fala, você já caiu. Então já que eu já caí, então eu vou mesmo fazer o errado. Não, retorne desse caminho mal, se arrependa, peça perdão a Deus e invista no relacionamento que você, como adulto, assumiu. Glórias a Jesus, não estamos em tempo em que as pessoas são obrigadas a casar, então se você está casado,
Se você é casada, é porque você escolheu, você fez uma aliança, se comprometendo completamente com uma pessoa. Então, honre essa aliança. Seja uma pessoa honrada e honre o outro também com o seu compromisso. E foge de todo e qualquer tipo de situação que vai te constranger, porque isso é vergonhoso. Aqui ele vai falando, você vai passar por vergonha. E principalmente, você vai quebrar sua aliança com o seu Deus. Então, abandone isso. Amém? E ele finaliza exatamente isso. Porque o ciúme desperta o furor do marido e ele não terá compaixão no dia da vingança. Nem se contentará com o resgate, nem aceitará presente, ainda que sejam muitos. Ou seja, você não adianta querer ludibriar a outra pessoa, enganar. Quem for ferido vai buscar vingança. Então vai ficar ali uma situação, um abismo puxando o outro. Fuja disso, guarde o seu coração, porque se você de fato confiar e alimentar a sabedoria dentro de você, a sabedoria vai te proteger. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que você possa continuar perseverando. Se porventura você perdeu um dos dias, permanece, continua a partir do dia que é correspondente ao que você está, e depois, posteriormente, você vai lá e retorna. Porque se você ficar sempre deixando para depois, eu vou retornar naquele dia que eu faltei, depois eu faço o de hoje. Você não faz nem o de hoje e nem o anterior. E aí você só vai ficar numa bola de neve. Então, perdeu um dia, vai pro dia seguinte. Tendo uma oportunidade, aí sim você retorna naquele que você perdeu, porque assim você vai conseguir depois continuar. Caso você não volte naquele, pelo menos os outros dias, né? Nós temos aí ainda 24 dias pela frente. Então você ainda vão ter 24 dias de oportunidade para você se corrigir e se consertar. Amém? Que Deus te direcione, que você persevere nesse desafio. E o ano de 2023, nós vamos terminar ele com sabedoria vindo da parte do Senhor. Amém? Um beijo a todos, um excelente dia e até amanhã, firmes e fortes.